Quando fechamos os olhos e tentamos imaginar a trajetória de Jesus de Nazaré, somos quase imediatamente confrontados por um abismo narrativo que desafia historiadores, teólogos e arqueólogos há 2 milênios. Existe um vácuo imenso, um hiato de silêncio que se estende dos 12 aos 30 anos de idade, um período em que os evangelhos canônicos calam-se quase que completamente, oferecendo apenas uma única e breve sentença de Lucas. E ele crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Mas o que realmente aconteceu nesses 18 anos perdidos? Para compreendermos a figura que emergirá nas margens do Rio Jordão décadas depois, precisamos despir a história de suas camadas de verniz devocional e caminhar pelas poeirentas estradas da Galileia do primeiro século, mergulhando na realidade crua, física e social que forjou o homem por trás do mito. Nazaré, o cenário desse longo silêncio, não era a cidade idílica que vemos em cartões postais de Natal. Na verdade, para os padrões da época, mal poderia ser qualificada como uma cidade. Era um vilarejo insignificante, uma aldeia agrícola encravada nas colinas da Baixa Galileia, tão obscura que não é mencionada uma única vez no Antigo Testamento, no Talmude ou nos escritos do historiador Flávio Joséfo. Arqueólogos que escavaram a região estimam que a população de Nazaré no tempo de Jesus girava em torno de 200 a 400 pessoas. Isso significa uma comunidade onde o anonimato era impossível, uma teia social densa e claustrofóbica, onde todos conheciam a linhagem, as falhas e as dívidas de todos os vizinhos. Viver ali significava estar sob constante escrutínio social, e é nesse ambiente de intimidade forçada que a personalidade de Jesus começou a ser moldada. Para entender sua rotina, precisamos desconstruir a imagem popular do carpinteiro que trabalha suavemente com madeira em uma oficina silenciosa. A palavra grega utilizada nos textos originais para descrever a profissão de Jesus e de seu pai, José, é tekton. Traduzir tekton meramente como carpinteiro é uma simplificação que ignora a geografia e a economia da região. A Galileia é uma terra de pedras, não de grandes florestas. As casas não eram feitas de madeira, mas de calcário e basalto. Um tekton, portanto, era muito mais do que um marceneiro, era um artífice, um construtor, um pedreiro, um engenheiro civil prático que trabalhava pesado com materiais brutos. Durante esses 18 anos, as mãos de Jesus não seguravam apenas rolos da Torá, elas estavam calejadas, marcadas por cortes e endurecidas pelo manuseio de ferramentas pesadas como o enxó, a serra de arco e o malho. A vida de um tekton era fisicamente exaustiva, envolvia carregar vigas, talhar pedras sob o sol escaldante do Oriente Médio e erguer paredes para as casas simples do vilarejo. Essa realidade física é crucial para entendermos a resistência que ele demonstraria anos depois em suas longas caminhadas missionárias. O Jesus histórico era, antes de tudo, um trabalhador braçal, alguém que conhecia o peso da matéria e o valor do suor. Essa vivência não foi acidental, ela forneceu a linguagem visual de suas futuras parábolas. Quando ele falaria mais tarde sobre a casa construída sobre a rocha ou sobre a pedra angular que os construtores rejeitaram, ele não estava usando metáforas abstratas, mas descrevendo a realidade técnica de seu ofício diário. No entanto, a economia de Nazaré era de subsistência, e é improvável que um vilarejo tão pequeno pudesse sustentar um tekton e sua família apenas com demandas locais. Isso nos leva a um dos fatores mais fascinantes e frequentemente ignorados desse período, a proximidade com Séforis. A apenas 6 quilômetros de Nazaré, uma caminhada de cerca de 1 hora, ficava a cidade de Séforis, a metrópole que Herodes Antipas estava reconstruindo para ser a joia de toda a Galileia. Durante a juventude e o início da vida adulta de Jesus, Séforis era um canteiro de obras gigantesco. É historicamente muito provável, quase certo, que Jesus e José fizessem essa caminhada diária para trabalhar nas construções da cidade. Essa conexão muda drasticamente nossa percepção do isolamento de Jesus. Se Nazaré era o refúgio da tradição judaica conservadora, Séforis era o choque com o mundo greco-romano. Ali, o jovem tekton teria visto teatros, casas de banho, mosaicos pagãos e a opulência da elite herodiana. Ele teria ouvido o grego ser falado nas ruas, observado a brutalidade dos soldados romanos e testemunhado o abismo social entre os camponeses galileus e a aristocracia urbana. Esse contraste diário entre a pobreza de sua aldeia e a riqueza de Séforis certamente ajudou a forjar sua aguda consciência social e sua crítica futura à acumulação de riquezas e à hipocrisia das elites. O silêncio dos 18 anos não foi um vazio, foi uma observação ativa de 2 mundos em colisão.
Dentro de casa, a dinâmica familiar também desempenhava um papel central nessa formação. As casas de Nazaré eram complexos de pátios compartilhados, onde a privacidade era inexistente. A família estendida, a Mishpahá, vivia aglomerada. Jesus cresceu cercado por irmãos e irmãs, Tiago, José, Simão e Judas, além de irmãs não nomeadas nos evangelhos, mas mencionadas como parte da comunidade. Independentemente das interpretações teológicas posteriores sobre a natureza desses irmãos, a realidade histórica é que Jesus viveu em uma casa barulhenta, cheia de vida, conflitos e cooperação. Como primogênito, recaía sobre ele uma responsabilidade imensa, especialmente com o provável desaparecimento precoce de José. A ausência de José nas narrativas do ministério público de Jesus sugere fortemente que ele morreu em algum momento durante esses 18 anos ocultos. Isso transformaria Jesus, o filho mais velho, no chefe da casa, o provedor principal responsável pelo sustento de sua mãe, Maria, e de seus irmãos mais novos. Imaginemos o peso dessa responsabilidade. Um jovem homem tendo que negociar contratos de trabalho, gerenciar as finanças escassas da família, pagar os impostos extorsivos exigidos tanto por Roma quanto pelo Templo de Jerusalém e garantir que houvesse pão na mesa. Essa experiência de luto e de carga administrativa moldou um líder pragmático, alguém que entendia as ansiedades do dia a dia. Quando ele ensinou a orar pelo pão nosso de cada dia, não era uma frase poética, mas o eco da angústia diária de um trabalhador que sabia o que era temer a fome caso o trabalho faltasse. Mas como um trabalhador braçal de uma aldeia remota adquiriu a sofisticação intelectual e teológica para debater com escribas e fariseus? A educação judaica na Galileia do primeiro século não era formal no sentido moderno de universidades ou academias, mas era profundamente imersiva. A escola de Jesus foi a sinagoga local e o lar. Desde a infância, o ritmo da vida era ditado pela Torá. A alfabetização básica era mais comum entre os homens judeus do que em outras culturas da antiguidade, justamente pela necessidade religiosa de ler as Escrituras. Jesus teria aprendido hebraico, a língua sagrada, para ler os rolos, enquanto falava aramaico, a língua do povo, em seu cotidiano. É provável que também tivesse noções de grego, o idioma do comércio, necessário para negociar seus serviços em cidades como Séforis. Na sinagoga de Nazaré, ele não apenas ouvia, mas memorizava vastas porções dos salmos, dos profetas e da lei. A tradição oral era a espinha dorsal do aprendizado. Um texto não era apenas lido, era entoado, repetido e debatido. Durante esses anos de silêncio, Jesus mergulhou na complexa herança de seu povo. Ele teria estudado as profecias de Isaías, que falavam de libertação e justiça, e os lamentos de Jeremias. Ele absorveu a liturgia, o calendário das festas, o Shabat. No entanto, sua formação não foi apenas a repetição passiva da tradição. O que vemos explodir mais tarde em seu ministério é o fruto de uma longa gestação intelectual e espiritual. Ele observava a natureza ao redor de Nazaré, os lírios do campo, os pássaros do céu, o semeador, a figueira, e começava a tecer conexões inéditas entre o mundo natural e o reino de Deus. O silêncio de Nazaré foi o laboratório onde sua teologia foi destilada, gota a gota, na observação paciente da vida. Além disso, o contexto político da Galileia não permitia a alienação. A região era um barril de pólvora de sentimentos anti-romanos. Jesus cresceu ouvindo histórias de revoltas, como a de Judas, o galileu, que liderou uma insurreição contra o censo romano na época do nascimento de Jesus. As colinas ao redor de Nazaré escondiam bandoleiros e zelotes que sonhavam com a revolução armada. Jesus, no entanto, durante esses anos formativos, parece ter processado essa tensão de maneira diferente. Enquanto seus vizinhos afiavam espadas, ele afiava uma nova compreensão do poder, uma que não vinha da violência, mas de uma autoridade interna radicalmente diferente. Ele via as cruzes romanas ao longo das estradas, símbolos de terror estatal, e internalizava a dor de seu povo, buscando uma resposta que transcendesse o ciclo de vingança. A vida social em Nazaré também impunha seus desafios. Sendo um vilarejo pequeno, a reputação de Maria e as circunstâncias do nascimento de Jesus certamente eram alvo de murmúrios. Viver sob a sombra de um nascimento irregular aos olhos da comunidade conservadora pode ter contribuído para uma certa marginalização da família, ou pelo menos para uma sensação de estranheza social. Isso explicaria, em parte, a frase posterior de que um profeta não tem honra em sua própria terra. Seus vizinhos o viam apenas como o filho de Maria, o Tecton, que consertava seus telhados e portas, incapazes de enxergar além da fuligem e da serragem que cobriam suas roupas. Para eles ele era comum, previsível, parte da mobília humana da aldeia.
E foi exatamente essa normalidade extrema que serviu de camuflagem perfeita para o seu desenvolvimento. Nesses 18 anos, Jesus também vivenciou a condição humana em sua totalidade. Participou de casamentos, funerais, festivais de colheita. Ele viu a alegria do nascimento e a agonia da doença sem remédios. Ele sentiu o frio do inverno nas casas sem aquecimento adequado e a exaustão após uma semana de trabalho. Ele não flutuou acima da realidade. Ele foi esmagado e moldado por ela. É essencial compreendermos que a sabedoria mencionada por Lucas não foi um download divino instantâneo, mas uma conquista humana progressiva, forjada na bigorna da experiência cotidiana. A espiritualidade que Jesus desenvolveu em Nazaré não era uma fuga para o deserto, isso viria depois, mas uma espiritualidade da presença. Ele aprendeu a encontrar Deus no meio do barulho da construção, no cheiro de pão assando, na disputa entre vizinhos. O período do silêncio foi, na verdade, um período de escuta profunda. Ele escutava a tradição de seus antepassados, escutava o sofrimento de seus contemporâneos e escutava uma voz interior que progressivamente clarificava a sua vocação. Portanto, ao olharmos para esse capítulo oculto, não devemos ver um vazio a ser preenchido por lendas fantasiosas de viagens à Índia ou milagres infantis, como sugerem alguns evangelhos apócrifos. A realidade histórica é muito mais potente. A de um homem que se construiu na obscuridade, na rotina e na resistência. Foi em Nazaré, entre o pó de pedra e o pergaminho da sinagoga, que o filho de Maria se preparou para o momento em que deixaria suas ferramentas de lado, limparia as mãos e caminharia em direção ao deserto da Judéia, carregando consigo não apenas uma mensagem divina, mas a experiência visceral de ter vivido como um homem comum sob a sombra do império. O silêncio estava prestes a ser quebrado, mas foi o silêncio que deu peso e autoridade a cada palavra que ele diria depois. Quando o vento quente do deserto varre as dunas da Judéia, ele carrega consigo não apenas a areia, mas os ecos de milênios de história não escrita. Estamos diante do abismo cronológico mais fascinante da narrativa cristã. O vácuo de 18 anos que separa o menino prodígio no templo do homem que emergiria nas margens do Rio Jordão para mudar o curso da humanidade. Se na primeira parte desta análise exploramos o contexto social da Galileia e as razões para uma partida, agora mergulhamos profundamente nas rotas proibidas e nas hipóteses audaciosas que sugerem que a formação do Messias não ocorreu na oficina de um carpinteiro, mas nas grandes estradas do mundo antigo e nas comunidades monásticas isoladas que guardavam segredos milenares. Para compreendermos a magnitude da hipótese oriental, precisamos olhar para o mapa geopolítico do século I com olhos despidos de preconceitos modernos. As rotas comerciais da Rota da Seda não transportavam apenas especiarias e tecidos, elas eram as artérias pelas quais fluíam ideias, filosofias e teologias. É neste cenário que surge uma das narrativas mais controversas e persistentes sobre os anos perdidos, a viagem de Jesus à Índia e ao Tibete. Esta teoria ganhou tração no final do século XIX, quando o correspondente de guerra russo Nicholas Notovitch publicou alegações extraordinárias após uma estadia no monastério de Emis, em Ladakh. Notovitch afirmou ter encontrado um antigo manuscrito tibetano intitulado A Vida de Santo Issa, o melhor dos filhos dos homens. Issa, segundo a tradição local, seria o nome oriental para Jesus. A narrativa proposta por esses textos apócrifos descreve um jovem de 13 anos que, recusando-se a casar e faminto por conhecimento divino, se une a uma caravana de mercadores em direção ao Indo. A riqueza desta hipótese reside nos detalhes teológicos que ela propõe. O texto sugere que Issa estudou os Vedas e os Sutras budistas, mas que entrou em conflito com a casta sacerdotal dos Brahmanes. O ponto de ruptura, fascinantemente similar à futura missão de Jesus na Palestina, foi a rejeição do sistema de castas. Os Brahmanes ensinavam que a salvação e o acesso aos textos sagrados eram privilégios de nascimento, vedados aos Sudras, a casta inferior. O jovem Issa, antecipando o Jesus que tocaria leprosos e comeria com publicanos, teria pregado que Deus não faz distinção entre seus filhos e que a verdade divina pertence a todos, independentemente da casta. Ele teria então fugido para as montanhas do Himalaia, buscando refúgio entre os budistas, onde absorveu a doutrina da não-violência, a compaixão universal e o desapego das glórias terrenas, conceitos que mais tarde ressoariam com força estrondosa no Sermão da Montanha.
Embora a academia tradicional trate o relato de Notovitch com ceticismo, considerando-o uma fabricação ou um mal-entendido cultural, a persistência da lenda indica uma sede humana de conectar a sabedoria crística com a espiritualidade oriental. Há paralelos inegáveis entre os ditos de Jesus e os ensinamentos do Buda, que antecederam o cristianismo em 5 séculos. A exortação para vencer o ódio com o amor, a ênfase na pureza interior em detrimento do ritualismo externo e o uso de parábolas como método pedagógico sugerem, no mínimo, uma convergência de pensamento que transcende fronteiras geográficas. Se Jesus não viajou fisicamente ao Oriente, é plausível argumentar que o Oriente viajou até ele, através dos mercadores, sábios e viajantes que passavam por Séforis e Nazaré, trazendo em suas bagagens a sabedoria acumulada da Pérsia e da Índia. Contudo, não precisamos viajar milhares de quilômetros para encontrar uma fonte plausível para a gestação espiritual do ministério messiânico. A resposta pode estar muito mais perto de casa, escondida nas cavernas calcárias que dominam a paisagem árida a noroeste do Mar Morto. Aqui entramos no território da hipótese essênia, talvez a teoria mais historicamente fundamentada sobre os anos de silêncio. Antes da descoberta dos manuscritos do Mar Morto em 1947, os essênios eram apenas uma nota de rodapé nas obras de Flávio Joséfo e Plínio o Velho. Hoje, sabemos que eles eram uma seita judaica radical, apocalíptica e separatista, que se autodenominava os Filhos da Luz. A teoria sugere que Jesus, ou talvez seu primo João Batista, ou ambos, passaram parte desses 18 anos vivendo ou interagindo com a comunidade de Qumran. O deserto da Judéia, implacável e silencioso, sempre foi o refúgio dos profetas, e os essênios haviam transformado esse isolamento em uma arte de viver. Eles praticavam o celibato, a comunidade de bens, onde a propriedade privada era abolida, e uma estrita observância da pureza ritual. Mas mais importante do que seus rituais era a sua teologia. Eles acreditavam que o Templo de Jerusalém havia sido corrompido por um sacerdócio ilegítimo e que Deus preparava uma intervenção final na história. Eles aguardavam 2 Messias, um sacerdotal e um real, e viviam em estado de prontidão constante para a batalha final entre a luz e as trevas. Quando analisamos os evangelhos sob a lente de Qumran, as coincidências são perturbadoras. A ênfase de Jesus na pobreza voluntária, bem-aventurados os pobres, a crítica feroz à hipocrisia das autoridades do templo e a própria estrutura de uma comunidade de discípulos itinerantes ecoam o ethos essênio. João Batista, a voz que clama no deserto, vive e se alimenta exatamente como um asceta que rejeitou a sociedade urbana. O seu batismo de arrependimento é uma adaptação pública e única dos banhos rituais diários, ou mikvah, praticados pelos essênios. Se Jesus passou seus anos de formação neste ambiente, ele teria tido acesso a uma biblioteca de textos proféticos e apocalípticos que moldariam sua visão de mundo. Ele teria aprendido a disciplina do silêncio, a hierarquia da obediência e a urgência do fim dos tempos. No entanto, há uma divergência crucial que revela a originalidade da mente de Jesus. Se ele foi um essênio ou um noviço em Qumran, ele foi, em última análise, um dissidente. Os essênios eram exclusivistas, eles odiavam os seus inimigos e se isolavam para não serem contaminados pela impureza do mundo. Jesus, ao iniciar seu ministério, inverte essa lógica. Ele não se retira para o deserto para fugir dos pecadores, ele vai às cidades, aos banquetes e às praças para buscá-los. Ele transforma a pureza de uma barreira defensiva em uma força ofensiva. Enquanto os essênios diziam, afaste-se para não se sujar, Jesus demonstrava que sua santidade era contagiosa, capaz de limpar o impuro ao toque. Essa ruptura sugere que os anos de silêncio não foram apenas de aprendizado passivo, mas de uma crítica interna profunda, onde Jesus teria absorvido o melhor da piedade judaica radical e rejeitado seu sectarismo, forjando uma nova via de salvação universal. Além da Índia e de Qumran, existe uma terceira via geográfica frequentemente citada nos textos polêmicos da antiguidade, particularmente no Talmude e nos escritos do filósofo pagão Celso, o Egito. A narrativa bíblica nos diz que a Sagrada Família fugiu para o Egito quando Jesus era bebê, mas tradições alternativas sugerem que Jesus retornou lá como jovem adulto. Alexandria, na época, era a capital intelectual do mundo, um caldeirão onde o misticismo judaico se fundia com a filosofia neoplatônica e as antigas tradições mágicas egípcias. Os detratores do cristianismo primitivo acusavam Jesus de ter aprendido feitiçaria no Egito, explicando assim seus milagres não como intervenção divina,
mas como a aplicação de conhecimentos esotéricos adquiridos nas escolas de mistério do Nilo. Despindo essa acusação de sua intenção difamatória, resta uma possibilidade histórica intrigante. O Egito abrigava uma comunidade judaica massiva e vibrante, onde pensadores como Fílon de Alexandria tentavam harmonizar a Torá com a razão grega. Se Jesus esteve lá, ele teria sido exposto a uma cosmologia muito mais vasta do que a da Galileia rural. O conceito do Logos, o Verbo divino, que mais tarde seria central na teologia joanina, era um tópico de debate fervoroso nas sinagogas alexandrinas. A hipótese egípcia oferece um cenário onde o jovem Jesus poderia ter desenvolvido sua autoridade carismática e seu domínio sobre as forças da natureza, entendidos naquele contexto não como mágica, mas como o exercício de uma sabedoria superior que restaura a ordem da criação. Independentemente de Jesus ter caminhado pelas passagens nevadas do Himalaia, meditado nas cavernas sufocantes de Qumran ou debatido nos salões de mármore de Alexandria, o que une todas essas teorias é o conceito de gestação espiritual. O silêncio dos evangelhos não é um vazio, é um véu que cobre o processo de metamorfose. Psicologicamente e espiritualmente, nenhum ser humano, mesmo na teologia da encarnação, acorda um dia e decide carregar o peso do mundo sem uma preparação titânica. Os 18 anos perdidos representam o cadinho onde a identidade messiânica foi forjada. Foi o tempo necessário para que a consciência de sua filiação divina amadurecesse através da observação da condição humana. Imagine a mente desse jovem homem, dotado de uma sensibilidade sobrenatural, absorvendo a dor do mundo ao seu redor. Ele viu a brutalidade das legiões romanas, a exploração dos camponeses pelos latifundiários, a corrupção do sacerdócio e o desespero dos doentes. Se ele viajou, ele viu que o sofrimento não era a exclusividade dos judeus, mas uma condição universal que exigia uma redenção universal. Se ele permaneceu em Nazaré, trabalhando com pedra e madeira, ele aprendeu a paciência da construção, a dignidade do trabalho braçal e a linguagem do povo comum. A madeira que ele cortava e os pregos que ele martelava na oficina de José prefiguravam, em uma ironia trágica e divina, os instrumentos de sua própria morte. O silêncio, portanto, não foi inatividade, foi uma observação ativa. A hipótese da estadia doméstica, a ideia de que ele nunca saiu da Galileia, é talvez a menos romântica, mas carrega sua própria profundidade mística. Sugere que a sabedoria de Jesus não veio de livros ou gurus distantes, mas de uma comunhão direta, ininterrupta e íntima com o Pai, cultivada na banalidade do cotidiano. Nesse cenário, os anos perdidos são a santificação da vida ordinária. Jesus passa 30 anos sendo ninguém para ensinar que é possível ser divino no anonimato. Ele valida a existência humana comum antes de transcendê-la. Essa visão combate a necessidade gnóstica de buscar segredos esotéricos em terras distantes, propondo que a revelação total estava sendo preparada no silêncio de uma casa pobre, entre serragem e orações matinais. Contudo, a ruptura abrupta que marca o fim desses 18 anos sugere que algo catalisou a transição. A morte de José, seu pai terreno, é frequentemente citada como o marco que encerra a responsabilidade familiar de Jesus e o libera para sua missão pública. Com a mãe viúva e os irmãos mais novos presumivelmente encaminhados, o filho primogênito entregue as suas ferramentas. O véu do silêncio está prestes a ser rasgado. Quer ele tenha retornado das montanhas da Índia com a pele queimada pelo sol e sotaque estrangeiro, quer tenha emergido das cavernas de Qumran com os olhos ardendo de zelo apocalíptico, ou simplesmente tenha largado o avental em Nazaré e olhado para o sul em direção ao Jordão, o resultado é o mesmo. O homem que caminha em direção a João Batista não é um novato tateando em busca de propósito. Ele é uma força da natureza, um mistério totalmente formado, carregando em si a síntese de décadas de contemplação, experiência e revelação. Os céus estão prestes a se abrir, e a voz que dirá, "Este é o meu filho amado", confirmará não apenas o momento presente, mas validará retrospectivamente cada segundo desses 18 anos ocultos. O grande silêncio não foi uma ausência de som, mas a inspiração profunda antes do grito que despertaria a humanidade. E assim, com a poeira dos caminhos, reais ou metafóricos, ainda em suas sandálias, Jesus de Nazaré pisa nas águas do Jordão, e a história, como a conhecemos, começa a ser escrita em voz alta. O tempo de preparação acabou. O tempo da ação chegou.